السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد, respeitados irmãos, na aula anterior de tafsir nós paramos no versículo 76. Portanto, hoje deveríamos começar a partir do versículo 77, mas por questões de sequência e porque a abordagem aqui é de uma história de um dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, então vamos ter que recuar para fazermos uma ligação a partir do versículo 75, de onde começa a história de Nabi Musa alayhi salam. Antes de entrarmos diretamente para o tafsir, estimados irmãos, queria só lembrar sobre algo que já havíamos aqui explicado. O Qur'an al-Karim, um dos instrumentos que usa para veicular a sua mensagem é a história. E a história de Nabi Musa alayhi salam no Qur'an al-Karim tem um espaço maior em relação às outras histórias. Tanto que muitas pessoas chegam a pensar que esta história no Qur'an está repetida. A verdade é que ela é uma única história. Mas em cada surat a apresentação é completamente diferente dos outros surats. Por quê? Porque a história tem seus objetivos. O Qur'an tem seus objetivos quando relata aspectos históricos. O Qur'an não é um livro de história que se preocupa com a cronologia dos acontecimentos, que se preocupa com datas, que se preocupa com personagens. O Qur'an al-Karim só fala dos personagens quando houver necessidade para tal. Porque no final da história é que o Qur'an al-Karim retira ilações e lições dessas histórias. Portanto, é só olhar para o tema principal do surat ou o tema tratado num trecho do surat, um conjunto de versículos falam de um determinado assunto. Então, aí o Qur'an vai buscar nas histórias dos profetas partes significativas que têm a ver com aquela questão que o Qur'an está a abordar. É assim que encontramos a história de Nabi Musa aparentemente repetida várias vezes no Qur'an al-Karim. Mas em cada surat em que aparece a história de Nabi Musa, vamos constatar de que o ângulo a partir do qual a história é projetada é diferente dos outros surats. Portanto, não há repetição nenhuma. Então, aqui no Surat Yunus, a história de Musa alayhi salam é trazida. Nós vimos esta história no Surat al-Baqarah. Depois, fomos ver outra vez a história de Nabi Musa no Surat al-A'raf. Agora, pela terceira vez, está a aparecer aqui no Surat Yunus. Então, qual é o ângulo a partir do qual a história de Musa é projetada no Surat Yunus? A história aqui no Surat Yunus é projetada a partir do momento em que Firaun e seus chefes, aqueles seus ministros, desmentiram Nabi Musa alayhi salam. A história começa a partir daí. Não é como, por exemplo, vamos encontrar a mesma história no Surat al-Qasas, onde fala do nascimento de Nabi Musa. Vamos encontrar no mesmo Surat al-Qasas, numa outra parte, aparece Musa alayhi salam já na cidade de Madian, antes de ser profeta. Aqui, a história começa a partir do momento em que Firaun e seus ministros desmentem Nabi Musa alayhi salam. A história começa daí. Então, qual é o objetivo de começar com a história de Musa a partir deste episódio?
é que este episódio depois será ligado com um comportamento igual ao comportamento de Firaun e dos seus ministros, um comportamento que vai se verificar séculos depois, precisamente na tribo de Quraysh em relação ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. O comportamento é o mesmo, apesar da distância do tempo e do lugar e até dos personagens, mas há um aspecto comum que é a semelhança nos posicionamentos. O posicionamento de Firaun e seus ministros em relação ao mensageiro de Allah Musa e seu irmão Harun é semelhante ao posicionamento de Quraysh séculos depois em relação ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. É por essa razão que a história começa exatamente aqui, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ. Depois dos outros mensageiros que nós enviamos Musa e seu irmão Harun ila Fir'auna wa mala'ih. Enviamos Musa e seu irmão para Faraó e seus ministros. Al-Mala'u normalmente são aqueles que assessoram o dirigente. São aqueles que assessoram o dirigente, os conselheiros, né? Todos aqueles, chama-se Al-Mala'u. Os ministros, os diretores, aqueles que assessoram sempre, são esses chamados de Al-Mala'u. Então, ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا. Depois disso, nós enviamos Musa e seu irmão Harun para Firaun e seus assessores com os nossos versículos, bi-ayatina. Explicamos também que ayatina aqui tem dois sentidos. Ayatina podem ser os versículos do livro, podem ser sinais. Por exemplo, os milagres que Allah operou através de Nabi Musa são sinais. É verdade que depois aqui a história é toda ela compactada. Depois disso aconteceu muita coisa. Nabi Musa foi para lá e mostrou os sinais que ele trazia por parte de Allah. Parte destes sinais foram mencionados no Surat Al-A'raf, né? Tudo isto, mas isso não é o mais importante aqui. O mais importante é a reação de Firaun perante estes sinais. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Então Firaun foi arrogante. Não só ele, como também os que o rodeavam foram arrogantes. Portanto, a arrogância foi a atitude com que receberam a mensagem de Allah transmitida por Musa alayhi salam. A mesma coisa também aconteceu com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Quando apresentou as evidências, apresentou este Coran, Quraysh também teve o mesmo posicionamento de desmentir. Então Allah diz: وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Por esta razão eles foram condenados, foram considerados criminosos. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا. Veja. Então, quando lhe chegou a verdade da nossa parte, estimados irmãos, reparem na palavra min indina, da nossa parte. Parte de quem? De Allah. Então, vejam esta precisão na construção da frase. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا. E quando lhe chegou a verdade da nossa parte. Por que vem esta parte min indina, da nossa parte? Por quê? Para mostrar a gravidade do ato cometido, a gravidade do crime, do delito. Esta verdade que Firaun desmentiu e virou as costas para ela, não era uma verdade qualquer. Era a verdade
que vinha da parte de Allah, como é que você vai rejeitar algo que vem da parte de Allah? Isto mostra a gravidade. Às vezes nós rejeitamos certas coisas por conveniências, mas é preciso identificar de onde é que vem esta ordem. Vem da parte de Allah? Esta permissão de onde vem? Allah que permitiu, e você rejeita por medo de pessoas, você rejeita por conveniências, isso é grave. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا, eles disseram, إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. Na verdade, estão a se referir à verdade que lhes chegou através de Nabi Musa. Eles olharam para essa verdade como uma evidente magia. Inna hadha la sihrun mubin. Estimados irmãos, vamos agora ligar o que Firaun e seus ministros, seus assessores disseram, a verdade que Musa alayhi salam trazia. Inna hadha la sihrun mubin. Na verdade, isto é uma evidente magia. No início deste Surat Yunus, vamos ouvir o que Quraysh diz ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando Allah diz: "Akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir an-nasa an anzir an-nas", quer dizer, foi espantoso o fato de Allah ter enviado para as pessoas um homem dentre elas, dizendo-lhe: admoesta as pessoas, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, e anuncia as boas novas aos crentes, أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ, que eles terão dignidade junto de seu Senhor. Isto é espantoso. Vamos ouvir como é que eles responderam, como é que reagiram. Isto é Quraysh. قال الكافرون, os descrentes disseram, estão-se a referir ao Nabi. Os descrentes aqui é Quraysh, estão-se a referir ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Inna hadha la sahirun mubin, este é um evidente mago. Já viram, estimados irmãos? Quraysh chama o Nabi de mago, feiticeiro. Firaun responde ao Nabi Musa que aquilo que ele traz é uma evidente magia. Entretanto, a distância é colossal entre Firaun e Quraysh, mas a mentalidade é a mesma. Então, esta ligação é muito importante para nós sabermos que não importa a mudança de personagens, não importa o passar do tempo, não importa a distância dos lugares, mas a idolatria toda ela tem um aspecto comum. É a ideologia que move a idolatria, quer no passado, quer no presente, quer no futuro. É a mesma coisa. Então aquilo que Allah condenou no tempo de Firaun continua a condenar hoje. Portanto, não podemos pensar que a idolatria só existiu no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam e que ele veio combater. Até hoje existe essa idolatria. Inna hadha la sihrun mubin. Qala Musa. Então Musa alayhi salam respondeu: Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha? Qala Musa alayhi salam disse: Ataquluna lil haqq, então vocês dizem da verdade, lamma ja'akum, quando vos chegou, asihrun hadha, isto é magia. Estimados irmãos, aqui há uma omissão. Esta omissão é propositada. Por quê? Porque asihrun hadha já nos indica que houve uma pergunta anterior. Na verdade, foram duas as perguntas aqui que Musa fez. Qala Musa disse: Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, quer dizer, vocês dizem da verdade que vos chegou, ou quando vos chegou a verdade, vocês dizem que essa verdade é magia. Esta foi a primeira pergunta.
Vocês dizem que a verdade é magia. Depois fez a segunda pergunta: Asihrun hadha? Acaso isto é magia? A primeira pergunta foi omitida, porque ela está subentendida na segunda pergunta. Asihrun hadha? Acaso isto é magia? Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da magia, diz: Wala yuflihu sahirun. Os magos, os feiticeiros não prosperarão. Por que não prosperarão? Aqui Firaun e seu povo confunde revelação e magia. Ele confunde. Magia, o que é que procura nas pessoas? A revelação tem um objetivo. A revelação traz a crença. A revelação traz a orientação. A revelação cria normas de conduta. A revelação é isso. A magia não é isso. A magia não te traz crença. A magia não te traz orientação. A magia simplesmente brinca com a tua consciência e engana-te. Só. Não há lá crença, não há nada, não há orientação nenhuma. A magia não vai te ensinar que por dia tens que fazer 5 salates, não podes comer carne de porco, tens que tirar zakat. A magia faz isso. As pessoas que vão aos feiticeiros voltam com alguma orientação? Não tem orientação nenhuma. Então, a mensagem de Nabi Musa não pode ser magia. A verdade de Allah não pode ser magia. É por isso que ele diz: Wala yuflihu sahirun. Os magos não prosperarão. É por isso que a magia, o feitiço no Islã é haram. Quer dizer, a pessoa não pode aprender, muito menos praticar. Há pessoas que dizem que não, eu gostaria de aprender para combater. Não se brinca perto do fogo. Não se brinca perto do fogo, estimados irmãos. Mas, entretanto, o povo de Firaun vai nos revelar as reais motivações por detrás da sua rejeição da verdade que lhe chegou. Às vezes nós inventamos histórias e aparentemente não aceitamos esta verdade porque não confiamos na pessoa que nos transmitiu. Não queremos esta verdade porque ainda ele não nos apresentou evidências claras que demonstram que esta é verdade. E por aí em diante, e outras razões. Não aceitamos porque ele foi muito violento conosco, ele tem que nos levar gradualmente. Estas são desculpas, são pretextos que as pessoas apresentam. Mas na verdade, o povo de Firaun vai nos dar motivos por detrás destes motivos aparentes. E os motivos que este povo vai trazer são os motivos que até hoje levam a maioria das pessoas a rejeitarem a verdade. Quais são essas razões? Eles disseram, eles, o povo de Firaun, seus ministros, seus chefes e o povo em geral do Egito, perguntam ao Nabi Musa alayhi salam: Ajitana litulfitana ou litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard wama nahnu lakuma bimu'minin. Estas são as razões. Vamos por partes. Eles disseram: ó Musa, ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana. Quer dizer, tu vieste ter conosco com essa tua crença, com essa mensagem que trazes e dizes que vem da parte de Allah, para poderes nos desviar daquilo que encontramos nossos pais a fazer, a praticarem. O que é que isto quer dizer? No fundo, o que é aqui, estimados irmãos? Isto é, Musa alayhi salam, Musa, tu nos encontraste com a nossa maneira de viver. Temos os nossos hábitos, temos os nossos costumes, temos as nossas regras.
E hoje chegas tu com a tua mensagem e queres alterar este nosso sistema todo. Abandonarmos, e é sobre este sistema que encontramos, nossos pais também viveram assim. Anos e anos. E os pais deles também viveram assim. Portanto, nós herdamos, esta é nossa tradição, é nossa cultura. E vens tu, hoje, com a tua mensagem, para nós abandonarmos esta nossa tradição, a nossa maneira de viver e aderirmos a uma nova maneira, a um novo sistema, que é este que você traz. Isto, por um lado, dá-nos a dimensão da religião que vem da parte de Allah. Normalmente, a religião que vem de Allah, ela por natureza é revolucionária. Eu sei que quando usamos esses termos, às vezes as pessoas sentem um desconforto, porque são termos profundamente politizados. Então as pessoas pensam que estamos a falar de política, mas é o português. Quem tiver outra palavra pode nos dar. Este termo, por exemplo, estes conceitos normalmente são bastante politizados. E nós caímos nisso. As pessoas normalmente têm um sistema social, um sistema político, um sistema econômico, e não fogem dali. E acabamos ficando que nem seres programados. Somos programados a pensarmos dentro dessas balizas. Ninguém consegue pensar fora dessas balizas. Somos assim programados. Então, quando aparece alguém, aparece um mensageiro de Allah, ou depois dos mensageiros, aparece um álimo e tenta tirar as pessoas, que olha, este vosso sistema, embora seja um sistema antigo, vossos pais viveram sob esse sistema, mas é um sistema errado. Quando você fala isso, você está a provocar realmente as pessoas. Aí o Shaitani não gosta, nem as pessoas gostam. Você pode falar do Deen, mas não venha mexer a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso sistema. Não pode. Então, a mudança ou a resistência a essa mudança das trevas para a luz é uma das principais causas que levam as pessoas a rejeitarem a mensagem. Porque eles dizem assim, olha, nós podemos até entender que estamos na falsidade, mas estamos bem assim, acomodados. Pelo menos assim nos entendemos. Então, este novo sistema pode ser bom, mas nós não queremos. Porque depois é meio complicado. Temos que alterar o nosso padrão de vida. Agora temos que viver assim, temos que viver daquela maneira. Não, nós não, preferimos assim como estamos, não há confusão. É bom, não mexa as pessoas, não fale as pessoas. Agora podem ver, estimados irmãos, a difícil tarefa de um álimo. Não só dentro da comunidade, como até dentro da própria família. Dentro da sua casa. Encontra estas dificuldades. Porque as pessoas já estão a viver sobre um sistema. Para você alterar esse sistema, você acaba ficando isolado. E é isso que Firaúna não queria. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. Nós encontramos nossos pais a fazerem assim. Agora, hoje vês, tu queres alterar tudo isto? Isto é haram, não pode. Você encontrou as pessoas aqui a comemorarem aniversário. E você quer mudar, diz que não comemora, nem dá parabéns. Você é uma pessoa muito atrasada. Logo está a dizer que a religião proíbe. Nós íamos aos cemitérios. Você está a aparecer hoje a dizer que a mulher não pode ir ao cemitério juntamente com os homens. Mas que história é esta? Nós fazíamos e hoje você quer alterar. Esta é uma das razões. A outra razão diz: وَتَكُونُ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. Quer dizer, hoje você chega
com esta mensagem, você quer ter poder sobre nós? Nós temos nossos líderes, conhecemos. Agora, hoje vens tu, nós temos que te seguir. Para você ter poder sobre nós. Estimados irmãos, o poder é um grande impedimento das pessoas aceitarem a mensagem. É por isso que hoje nas nossas sociedades as pessoas fazem de tudo para fazer do álimo um simples empregado. Fazem de tudo. Porque senão ele vai começar a nos mandar que não, você aqui não manda. Não manda. É por isso que, estimados irmãos, vocês veem nas igrejas, o líder máximo, quem é? É o padre. Não é verdade? O líder máximo na igreja é o líder espiritual, o líder religioso. E nas nossas mesquitas, quem é presidente da direção? O empresário, não é o álimo. Estão a ver, estimados irmãos? O poder. Aquele senhor tem. Depois vamos ver como é que Nabi Musa alayhi salam vai lidar com estes problemas. Nabi Musa alayhi salam percebia profundamente as dinâmicas do seu tempo. Os conselhos que ele deu naquela altura servem para nós também. Então o álimo tem que ser um simples empregado. Então este mesmo álimo, quando assume qualquer tipo de poder, nós já começamos a colocar lenha debaixo dos seus pés. Mas está ali a fazer o quê? O que ele pensa que é? Tanta coisa. Nós, logo, as nossas comunidades não são dirigidas por álimos. Não são. As pessoas aceitam os álimos para sexta-feira, dar baiano, provocar jazba, não sei o que é tudo isso. Chegar ali fazer doa. Sheikh, nasceu uma criança, vem cá fazer adhan, você vai correr. Sheikh, morreu alguém, vem cá fazer salat al-janaza, você vai. O álimo serve para isso. Foi isso que Musa alayhi salam descobriu. Uma das razões que leva pessoas a rejeitarem a verdade é exatamente o medo de perder a hegemonia, o medo de perder o poder. Quer seja poder político, quer seja poder social, quer seja poder financeiro. Não pode. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. E nós jamais creremos em vós. Referiam-se a Musa e Harun. Nós não vamos acreditar em vocês. Não vamos acreditar por falta de provas, não, por estas razões. Mas, entretanto, Firaun não queria que o povo discutisse muito sobre estas duas causas de rejeição que aqui foram mencionadas. Ele não queria. Sabe, os políticos sabem manipular as massas. Então eles inventam uma causa, um problema. Isto é, eles colocam uma música e põem toda a gente a dançar a mesma música. Ele já sabe por que está a rejeitar. Mas para as pessoas não questionarem, então ele vai levar as massas para um outro patamar e diz que, olha, a causa que nos leva a rejeitar é isto. Qual foi a causa que Firaun elegeu para entreter a opinião pública? Pegou a questão da feitiçaria. Diz que Musa alayhi salam era um mago. Isto não ficou na teoria. Firaun dá mais um passo e coloca isto em prática. Ele põe isto em execução. وقال فرعون, e Firaun disse: "I'tuni bikulli sahirin alim." Trazei-me todo mago sábio que conhece bem a magia. Tragam-me. Todo mago hábil, tragam-me. Então ele fez uma espécie de concurso entre Musa de um lado e um grande número de feiticeiros do Egito por outro lado. O povo nem sequer pensou
que aqueles rejeitavam a verdade, porque Musa queria alterar o seu sistema, rejeitaram a verdade, porque Musa queria lhes retirar o poder e devolver ao povo. Não pensaram nisso? Disseram que o problema que há entre Musa e Faraó é porque ele é um mago e hoje vai se confrontar com os magos da corte, da elite. Então o Faraó juntou todos os magos e trouxe. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى. Então, quando estes magos chegaram, Musa alayhi salam disse-lhes: أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. Lance o que vocês têm para lançar. Eles traziam suas bengalas, cordas, que ao lançarem tudo aquilo se transformou em serpentes e encheram o pátio de serpentes. Mas naturalmente não eram serpentes reais. Era magia que confundiu as pessoas. Alqu ma antum mulqun. Falamma alqaw, quando eles lançaram a sua magia, Musa alayhi salam disse: Ma ji'tum bihi sihr. Isto que vocês trouxeram, isto é que é magia. Não é a verdade que eu trago que é magia. Isto que vocês estão a fazer é que é magia. Mas inna Allah sayubtiluh. Mas Allah vai anular o efeito da vossa magia. Portanto, esta passagem nós vimos no Surat Al-A'raf, mas aqui é compactada. Inna Allah sayubtiluh. Então, Allah vai anular o efeito da vossa magia. E por que vai anular? Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Os magos, os feiticeiros, são corruptos. São pessoas que espalham a corrupção na terra. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala não abençoa a obra dos feiticeiros. Não abençoa. Aquilo tudo é pecado. As pessoas podem ir para lá, consultar os feiticeiros, não sei o quê, mas tudo aquilo é pecado. E isso não prospera, só traz prejuízos. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. E Allah consolidará a verdade com as suas palavras. Que palavras são estas? Estas palavras podem ser os versículos que Allah revelou nas suas escrituras, pode ser também aquela palavra excepcional com que Allah subhanahu wa ta'ala criou todas as coisas. Kun fayakun. Se e a coisa já é. Walau kariha al-mujrimun. Por mais que isso desgoste os criminosos. Então Allah sempre neutraliza os efeitos da magia, mesmo que isso desgoste os criminosos. Este era um episódio. Vamos para um outro episódio. Houve aquela exposição toda e Musa alayhi salam saiu vitorioso. Os magos abraçaram o Islã. Do povo de Musa alayhi salam, os israelitas, poucos seguiram o Nabi Musa alayhi salam, e os que seguiram Musa alayhi salam eram uma classe especial que vamos conhecer daqui a pouco. É por esta razão que Allah diz: فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ قَوْمِهِ. Não acreditou em Musa senão ذُرِّيَّةً, um pequeno grupo, min qawmihi, do seu povo, os israelitas. Poucos abraçaram o Islã, seguiram Musa alayhi salam. E estes que seguiram Musa alayhi salam, de acordo com os álимos no tafsir, a maioria deles eram jovens. Por que jovens? O jovem é sempre um aventureiro, é um revolucionário. O jovem sempre quer coisas novas por causa da sua adrenalina. Os velhos são mais comodistas.
com esta idade, para que mudar? Não sei o quê. Estou a viver bem, em paz, deixa lá. Os jovens então querem aventuras. Viram Musa alayhi salam a confrontar-se com Firaun, a vencer. Normalmente é assim, os jovens logo seguem. Então eles seguiram Musa alayhi salam, mas eram poucos. Por isso mesmo Allah diz: "Fama amana li Musa illa dhurriyatan min qawmihi." Poucos deles seguiram Musa alayhi salam. Por que só foram poucos que seguiram? O que se passou com a maioria? Depois de terem visto os sinais, o Corão responde: "Ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum." Foram poucos os que acreditaram no Musa alayhi salam, porque a imensa maioria deles ainda tinha medo de Firaun e seus ministros. Tinham medo, porque Firaun ameaçava, matava. Firaun era um perverso. Aqui estamos perante uma outra razão que leva as pessoas não a rejeitar a mensagem, mas a ter reservas para com a mensagem. Há pessoas que reconhecem a verdade, não, ali aquilo é verdade, mas tenho medo de seguir. Este medo pode ser medo de um dirigente, pode ser medo da sociedade, pode ser medo de perder privilégios também. Olha, se eu seguir isto, depois vão me mandar embora lá no serviço. Se eu seguir isto, a sociedade vai me isolar. Se eu seguir aquilo, é porque as pessoas já não vão olhar bem para mim. Como é que eu vou ficar? São várias as razões, mas tudo é o medo. A pessoa com medo, no fundo, reconhece que a verdade está ali, mas há uma coisa aqui que lhe provoca medo e não lhe deixa aceitar, pelo menos abertamente, a verdade. Wa inna fir'auna la'alim fil ard. E Firaun na terra era um jactancioso, arrogante e perverso. Perverso por excelência. Era um tirano. Wa innahu lamina al-musrifin. E ele é um dos que praticam excesso. Firaun exagerava. Nestes pecados todos, ele exagerava. Waqala Musa, mas Musa alayhi salam diz para o seu povo: Ya qawm, ó meu povo, in kuntum amantum billah, se vocês creram em Allah, amantum billah, se vocês creram em Allah, fa alayhi tawakkalu, confiai nele. In kuntum muslimin, se sois submissos. Estimados irmãos, vejam onde é que Musa alayhi salam coloca o tawakkul, a confiança em Allah. Disse: Ya qawm, in kuntum amantum, se vocês creem em Allah, iman, se vocês têm iman em Allah, o que devem fazer? Então devem confiar em Allah. Se forem o quê? In kuntum muslimin, se forem submissos, se forem muçulmanos. Musa alayhi salam coloca o tawakkul, que é a confiança em Allah, entre o iman e o Islã. O que é que Musa alayhi salam quer nos dizer aqui? É que a confiança em Allah é um pressuposto do iman e do Islã. Se você tem iman, confia em Allah. Se você é muçulmano submisso à vontade de Allah, confia em Allah. Então, a falta de confiança em Allah por parte deste que tem iman ou deste que é simplesmente muçulmano, automaticamente retira estas qualidades de iman ou Islã. É o que Musa quer nos revelar aqui. Um verdadeiro crente confia em Allah, e um verdadeiro muçulmano confia em Allah. A ausência desta confiança coloca em risco a existência do iman e do Islã.
Ya qawm, in kuntum amantum billah, fa'alayhi tawakkalu, in kuntum muslimin. Estimados irmãos, nós sempre ouvimos falar da confiança em Allah e banalizamos até. Temos que ter tawakkul, temos que ter confiança em Allah. Eu confio em Allah. Parece uma coisa muito simples, mas é uma tarefa árdua. Confiar em Allah é uma tarefa árdua. Estimados irmãos, Musa alayhi salam vai nos ensinar depois a confiança em Allah. Reparem que Musa alayhi salam, quando vai atravessar o Mar Vermelho, à sua frente tem um mar, à sua atrás, a pouca distância, quer dizer, a poucos metros, vem Firaúna com todo o seu exército e toda a sua raiva. Os seguidores de Musa dizem para Nabi Musa: Inna lamudrakun, nós vamos ser alcançados. Neste momento conturbado, Musa alayhi salam continua a clamar: Kalla, não, inna ma'iya rabbi sayahdin, o meu Senhor está comigo, Ele vai me orientar. Estimados irmãos, você está num sítio, à frente é a morte, atrás é a morte, não há escapatória. Imaginem que naquele momento em que estava ali Nabi Musa com seu povo, também estivéssemos nós. Agora, o que seria de nós? Nós, entretanto, não fomos ameaçados ainda, mas mesmo assim já temos medo de nos revelarmos como muçulmanos. Nunca ninguém nos ameaçou, mas mesmo assim temos medo. Não posso, senão vão descobrir que eu sou muçulmano. Apanha um muçulmano no meio de pessoas, até tem medo de dar salam. Dá assim com uma voz, salam. Mas qual é o teu problema? Tens medo de quem? Mas quando vê os outros já grita: bom dia, bom dia. Para bom dia grita, para salam baixa a voz. Salam, vai, como está? Bom dia. Até salam tem medo. Quer dizer, você tem medo que os outros saibam que você é muçulmano? E que muçulmano dá salam? É que os outros vão se rir. E qual é o problema? Você alguma vez, porque alguém riu-se de si, alguém foi parar no cemitério? Deixa a pessoa rir. Ele achou graça nisso. E você também acha graça pela ignorância dele. É por isso, às vezes, estimados irmãos, algumas pessoas que não percebem isto, até pessoas não muçulmanas, quando olham para o muçulmano, você está a passar, está de jubô, a pessoa, salam aleikum bai. Ele está a gozar, mas você também está a se rir por causa da ignorância dele, porque ele não percebe o que é salam aleikum. Salam aleikum, que a paz esteja convosco. Quem que não quer a paz? Nós estamos agora sempre a falar de paz. A paz é importante para o desenvolvimento do país, não é isso? Querem a paz? Sim, queremos paz. O país não pode desenvolver sem a paz. Então eu vos trago a paz. Assalamu alaikum. Que a paz esteja convosco. Começa a rir, veja ele esse muçulmano. Para quê? É ignorância isto. Então você que tem que ensinar. Não te preocupes que ele esteja a rir. A ignorância é que lhe leva a rir. Então você tem que ensinar, olha, meu irmão, nem devias te rir, porque eu estou a te desejar uma coisa que você não foi capaz de me desejar. É a paz. Você vai me desejar bom dia, eu acordei mal. Que bom dia. Então, é muito importante nós termos estes conceitos bem claros. Então, como é que eles responderam? Faqalu. Então, aqueles que seguiram Musa alayhi salam perceberam a lição e responderam: Ala Allahi tawakkalna. Em Allah depositamos a nossa confiança. E depois fizeram o dua: Rabbana, ó nosso Senhor, la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin. La taj'alna
fitnatan. Não faça de nós fitna para os injustos. O que é fitna? Fitna é sedição. E fitna é uma palavra árabe que tem muitos significados. Um dos significados é a sedição, fitna. Outro significado seria castigo, é fitna também. Então aqui os que seguiram Nabi Musa estão a pedir a Allah: oh Allah, não nos faças fitna, sedição para os injustos. Como é que um crente se transforma em fitna para o injusto? É que nós estamos na verdade, estamos a defender a verdade, e Allah não faça com que os injustos, os cáfires, nos dominem, porque se eles nos dominarem, se eles nos oprimirem, aqueles que não conhecem vão pensar que não vale a pena seguir este caminho, porque quem segue este caminho, o resultado que colhe é este castigo. Também será fitna para aqueles próprios opressores, porque eles vão pensar que nós perdemos a batalha porque somos crentes e eles ganharam porque não são crentes como nós. Então isso vai lhes dar força para eles continuarem na perdição. Talvez seja por esta razão que Umar ibn al-Khattab, certa vez, bateu alguém. Ele sempre tinha aquele seu chicote. Então encontrou um muçulmano, todo ele cabisbaixo, a andar devagar. Então perguntou: o que é que se passa contigo? Estás doente? Diz que não. Então por que é que estás a andar assim? Diz: não, eu sou humilde. Mas então pegou no chicote e chicoteou bem o homem. Disse: la tumit alayna dinana. Não mate a nossa religião. O crente tem dignidade, tem orgulho de ser crente. Tem que mostrar isso. Agora você vem aqui, coitado, assim, sou humilde. Que humildade é essa? Talvez, amados irmãos, Umar ibn Khattab percebeu isto. Então um muçulmano não pode humilhar-se de tal maneira que essa humilhação venha se refletir na sua própria crença. Não pode. Um crente tem que ter a dignidade. Olha, o orgulho. Eu sou crente. O orgulho aqui no sentido positivo. Eu sou crente, sou muçulmano. Tem que mostrar isso. Então não podemos ter vergonha disso. Não me interessa quem está à frente. Seja lá quem for, eu sou muçulmano. Chego a hora de salat, posso muito bem levantar, olha, com licença, eu tenho um compromisso com o meu Criador esta hora aqui, vocês continuem, mas eu hei de vir, vou fazer salat. Mas nós somos tão... Quer dizer, nós desprezamos-nos a nós mesmos de tal maneira que até nos nossos casamentos temos medo de fazer salat. Parar a festa para fazer salat, temos medo e vergonha. Não sei porquê. Se apanha nas mesas, champanhe, mas por que champanhe? Convidamos algumas pessoas não muçulmanas e você é obrigado a embebedar eles. Depois apanha, põe velas nas mesas. Você pergunta: esta vela para quê? Eu estou todos os dias na mesquita a fazer salat e estou a fugir deste fogo. Você vai me trazer aqui na mesa? Diz que não, é que é decoração. Também você vai decorar com fogo. É possível decorar com fogo. Mas tudo isso porque queremos imitar os outros. Então, o muçulmano tem que ter dignidade. Não, eu não posso pôr fogo aqui, mas porque o que é que você tem a ver com fogo? Diz: não, meu irmão, estou todos os dias a adorar o meu Criador por causa deste fogo aqui. Não quero ir para o fogo. Não é coisa para se brincar. Então eles fizeram este duá: Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin. Portanto, esta parte do duá revela que o crente
não procura por dificuldades, não procura por problemas, mas quando surge um desafio, ele está lá com toda a dignidade do crente. Crente não é aquele que procura por, problemas. Nós, uma vez, encontramos alguns irmãos à noite, aquela zona ali do Chissano, para quem vai para Chibuto. Ali mesmo no Chissano encontramos alguns irmãos que iam para Chibuto. Eram muçulmanos. Assalamu alaikum, alaikum salam. O que é que estão aqui a fazer a esta hora? Diz, não, temos um trabalho de da'wah. Muito bom. E vão para onde? Diz, não, este trabalho de da'wah vamos fazer lá no Chibuto. Olha, então, pronto, já é noite e a distância é longa, entrei aqui no carro, vamos. Diz que não. Nós saímos exatamente para este da'wah, então temos que ir a pé. Porque quanto mais você sofrer neste caminho, mais recompensa você tem. Isto não é do Islã. Isto não é do Islã. Allah não quer maltratar as pessoas. Mas se saímos, vamos fazer um trabalho do Islã, tínhamos feito nossos planos, naquele momento não houve meio de transporte. Então estamos a andar a pé, não porque queremos, porque não temos outra maneira. Aí sim. É por isso que no passado as pessoas diziam que você quando está de jejum e sente comichão na orelha não pode coçar. Por quê? Você ao coçar assim na orelha, o que é que vai entrar para o estômago? Diz que não, é que quando você começa a coçar sente um prazer e isso estraga jejum. Mas são superstições, estimados irmãos. As pessoas diziam isso, que não pode, senão vai sentir prazer. Agora, quem foi que disse que sentir o prazer quebra o jejum? São dessas coisas. O muçulmano não procura por problemas nem por dificuldades. Ele procura viver do melhor. Mas quando esse viver do melhor não é possível se não sacrificar o din, então é melhor passar por essa dificuldade e não sacrificar o din. Então o muçulmano tem que mostrar esta dignidade de ser crente. Então o duá a seguir vem confirmar mais este duá que eles fizeram. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ, e com a tua misericórdia salva-nos, proteja-nos مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, do povo descrente. Estão a ver? Eles estão a fazer duá, ya Allah, proteja-nos contra estes descrentes que nos querem por mal. Então você não pode dizer que, olha, como eu tenho imã, nada de mal vai me acontecer porque eu estou mesmo com Allah. Olha, não saia porque há bandidos lá fora, esta hora aqui, você sozinho, cuidado. Diz que não, eu fiz niyat, mas olha, esse caminho por onde você passa, há perigo. Diz, não, eu fiz niyat, inshallah, nada de mal vai me acontecer. Se me acontecer porque Allah tinha destinado, isso já não é imã. Imã é afastar-se do perigo. Mas se não há outra forma, se não enfrentar o perigo, enfrenta com imã. É assim. Portanto, o Islã não quer sacrificar as pessoas. Mais adiante, Allah diz: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى. Então, aquele confronto que houve entre Musa e os magos de Firaun, Musa alayhi salam sabia perfeitamente que Firaun não vai deixar passar isto. Foi derrotado e muitos também abraçaram o Islã. Então Firaun não vai deixar isto barato. Ele vai usar o seu poder para oprimir mais o povo de Nabi Musa alayhi salam. Então é preciso preparar-se. Musa alayhi salam sabia que mais tempo, menos tempo haveria este confronto. Então era preciso preparar. A pergunta é: como é que um crente se prepara para uma batalha decisiva entre o imã e a descrença? É o que Musa alayhi salam vai nos explicar, aquilo que ele recebeu do seu Senhor. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى.
E nós inspiramos a Musa alayhi salam, revelamos para ele, wa akhihi, e para seu irmão Harun, an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta. Dissemos a ele: adotai para vós e para o vosso povo casas no Egito. Algumas pessoas dizem que estas casas iriam servir também como locais de culto, como mesquitas, locais de culto. Mas há um outro fundo aqui. Eles viviam no Egito e Allah está a mandar Musa alayhi salam e seu irmão Harun para dizer ao povo adotarem casas. Eles não tinham casas? Tinham. Tinham que assinalar as casas para poderem se identificar, para uma melhor organização, porque ele sabia que daqui a pouco Musa teria que sair com o povo na calada da noite. Como é que iam identificar as casas dos crentes? É através desses sinais, dessas casas já com esse distintivo. É aquela casa, é aquela casa, é aquela casa, tudo organizado. Musa aqui está a nos ensinar através desta revelação que nós não podemos ter vitória nenhuma com desorganização. É preciso estarmos organizados. Se Musa vai sair com o povo, e eles eram muitos, como é que vai sair sem ser percebido? Então tem que adotar uma certa organização. Então, o princípio de organização no nosso dini é um dos elementos para a vitória. Agora, acham que hoje nós muçulmanos vamos lograr vitória alguma com a nossa desorganização? Não, não vamos. Enquanto nós continuarmos a viver do jeito que estamos a viver, vamos continuar assim também, porque não estamos organizados. Nós não temos planos, não temos perspectivas, não temos absolutamente nada, mas todos nós trabalhamos em prol do Islã. Estimados irmãos, no passado nós levantamos questões aqui. Nós muçulmanos, primeiramente, aqui no país, quantos somos? Somos muçulmanos. Temos estatísticas ou vamos buscar dos outros? Estatísticas duvidosas, que nos remetem a quase 20% de muçulmanos. A pergunta é, estes 20% são reais? Na verdade, somos 20%. Vamos supor que somos esses tais 20%. Onde é que estamos localizados? Para sabermos que na zona tal há pouca presença muçulmana, então temos que investir lá. Temos dados estatísticos. Temos tantas mesquitas aqui no país. Onde é que estão localizadas estas mesquitas? De que material foram construídas? Quem são os imãos? Esses imãos que estão nessas mesquitas têm formação? Onde é que foram formados? Que tipo de apoio precisam as várias comunidades muçulmanas espalhadas pelo país? Quais são as suas reais preocupações? Vamos atrás dessas preocupações? Não temos. Não temos. Não é por acaso que o falecido Sheikh Abu Bakr Manjirah tinha uma particularidade que muitos de nós hoje não temos. Ele, quando mandava construir uma mesquita, não só mandava, ele ia para lá para ver as coisas no terreno. Eu não estou a dizer isso que ouvi dizer. Numa das alturas que vim de férias, há uma mesquita também chamada Anwaril Islam. Em Nacala estava em construção, encontrei-me lá com o Sheikh Abu Bakr Manjirah. A mesquita em construção, deixou de ir fazer solat numa mesquita de luxo, foi para lá, mesquita em construção, deu lá palestra e fez solat lá. Ele tinha isto aqui, de seguir as coisas. E hoje nós temos tantas instituições islâmicas. É verdade que estas instituições islâmicas, há um trabalho que estão a fazer no terreno, mas muitas vezes há muita coisa boa que se faz, acaba se perdendo. Por quê? Porque não há coordenação.
apanha tantas instituições a fazerem a mesma coisa, quando do outro lado precisa-se de outras potencialidades e não há lá. A nossa falta de organização é que leva os nossos empresários muçulmanos a gastarem baluartes de dinheiro para ir assistir um jogo em Portugal e não investir aqui para projetos do Islã. É isso. Então aqui Musa foi dito organização. Vocês devem estar organizados. Antabawwa'a bimisra liqaumikum bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan, e façam das vossas casas locais de culto virados para o qibla, fazerem salat. Nós nas nossas casas temos este programa para as nossas famílias? Não temos. Wa aqimus salata wa bashiril mu'minin, e façam o salat e anunciem as boas novas para os crentes. Estão a ver, estimados irmãos? Dentro da organização está o salat. Se nós queremos ser verdadeiramente crentes muçulmanos, o salat é o primeiro pilar. Agora, como é que se ergue uma casa muçulmana sem salat? Pois as pessoas vêm todos os dias com problemas conjugais. Sheikh, tenho meu problema, não sei, lá em casa não há entendimento, nós fizemos nikah aí no masjid, mas vocês fazem salat? Não, eu por acaso fazia, mas outro diz, não, pelo menos de uma eu faço. Como é que não vão ter problemas? Allah está a dizer, Musa, vocês querem sair do Egito, da escravidão de Faraó? Primeira coisa, preparem-se espiritualmente. E a preparação passa necessariamente do salat. Waqala Musa, então mais adiante, e nós aqui neste versículo, Waqala Musa alayhi salam diz, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Musa vai nos falar de mais uma outra causa que leva as pessoas a rejeitarem a verdade ou a serem vacilantes face à verdade. Por que não aceitam logo ou de forma aberta? Então Nabi Musa diz, Rabbana, ó nosso Senhor, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Ó Allah, tu concedeste a Firaun e aos seus chefes zinatan, ornamentação, wa amwalan, e bens na vida terrena. Tu concedeste a eles estes bens materiais. Rabbana liyudillu an sabilik. Através desses bens, eles desviam muitas pessoas. Como é que eles desviam muitas pessoas? Quer dizer, Musa está a sugerir aqui que estes bens que Allah coloca nas mãos de quem não tem dignidade nem imã, tornam-se num instrumento para desviar as pessoas. E como é que desviam as pessoas? Estimados irmãos, hoje, se nós perguntarmos quem são as nossas referências, a nossa juventude, a sociedade no geral, normalmente gosta de imitar a quem? Não gosta de imitar as pessoas que têm? E isso cria fitna. Normalmente nós gostamos de estar perto daqueles que têm, imitarmos aqueles que têm. É por isso que hoje, estimados irmãos, reparem, podemos falar da simplicidade, mas de simplicidade nós não temos nada. Em tudo queremos imitar aqueles que têm. Em tudo. Saiu nova moda, temos que imitar. Saiu não sei o que, temos que imitar. E se você não traz isso em casa, é um problema. Então, Musa alayhi salam está a dizer, estes bens desviam as pessoas. Só para citar um exemplo, não costumam ver quando chega Ramadã, quando você vai para uma mesquita e diz, olha, meus irmãos, tenho informação fidedigna de que a lua já foi vista. Amanhã começa Ramadã, ou amanhã é Eid. As pessoas dizem assim, bom, pode ser verdade, mas nós não podemos aceitar.
estamos à espera da ordem do nosso patrão. Quem é o vosso patrão? São aqueles que pagam água e energia aqui na mesquita. Eles disseram que amanhã não é Eid. Temos que fazer com eles. Não acontece isto. Isto é uma realidade, acontece. São os bens que desviam as pessoas. Olham, aqueles têm, então eles ditam as ordens. Então, Musa alayhi salam fez um dua e atacou exatamente a causa desse desvio, a causa da descrença de muitas pessoas. Então ele diz: Rabbana tumis ala amwalihim. Ou Allah, fustiga esses bens, retira-lhes esses bens. Porque é por causa disso que eles desviam as pessoas. Havia um álimo no passado, chamava-se Bishr al-Hafi. Era um iraquiano ele. Bishr al-Hafi era um grande álimo. Bishr al-Hafi, porque al-Hafi não era o nome dele. Hafi significa pé descalço. Ele andava descalço. Não comprava calçado. Sabem por quê? A história dele é muito interessante. Ele, na verdade, tinha sandálias que ele usava. Então, uma vez, uma das sandálias rebentou. Então, foi a um sapateiro para lhe consertar a sandália. Só que o sapateiro estava a atender ao mesmo tempo um rico também que trazia o seu calçado para consertação. Então, o sapateiro preferiu primeiro atender aquele rico. E Bishr al-Hafi também está ali a pedir para consertar a sua sandália. Então o sapateiro disse assim: estes pobres só nos trazem problemas. Ele logo tirou a outra sandália, pegou naquela outra, disse que foi por tua causa que eu fui humilhado, e jogou fora, nunca mais calçou. Então aqui também a mesma coisa. Estes bens às vezes são motivo. É por causa desses bens que muitas vezes nós negligenciamos a verdade. Então Musa alayhi salam faz um dua: Ya Allah, retira estes bens que são a causa, washdud ala qulubihim, e sela seus corações, fala yu'minu hatta yarau al-adhab al-alim, para que não creiam até que vejam o castigo doloroso. Quando isto? No momento da morte, ou precisamente no momento da morte. Porque o tauba feito já depois de ver o castigo já não traz imani nenhum. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qad ujibat da'watukuma fastaqima. O vosso dua, a vossa súplica foi atendida, então vocês mantenham-se firme no caminho da retidão. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. E não sigam o caminho daqueles que não sabem. Mantenha-te firme nesse caminho, não siga outros caminhos. Então, estimados irmãos, realmente nesta passagem há muitos ensinamentos. Vimos aqui algumas das causas de rejeição da mensagem por parte de algumas pessoas. Também vimos causas que levam algumas pessoas a serem vacilantes, não é? E a hesitarem, a aceitar a verdade. Então tudo isso está aqui, mas nós vamos parar aqui neste versículo, inshaAllah ta'ala, para continuarmos na próxima quarta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde, inshaAllah. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.